E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e volto a falar de qual placa? É claro, da 6600M. Também vocês sabem disso porque vocês viram aí no título do vídeo. E hoje eu vim fazer um resumo da live que eu fiz, colocando essa placa de vídeo aqui com kit X79. Mas é claro que o que vocês vão ver nesse vídeo vai valer para outras placas do mesmo nível. Por exemplo, uma 6600 normal, a XT, a 2060, a Super, a 3060. Você vai poder ter como base esse vídeo e vai ver como vai ficar com o kit X79 com 2650 versão 2. Minhas lives são bem grandes, cerca de 3, 4, 5 horas de duração, sei que muitos não podem assistir, então sempre tem que ter um vídeo como esse. Não tenho quase nada a falar no momento e vamos ver logo o desempenho em jogos, então deixa o like, se inscreva no canal e eu volto logo mais. Bem, vejam aqui a configuração do PC antes, né? É um Xeon X79 2650V2, 8 núcleos, 16 threads, tem um consumo de 95 watts mais ou menos, né? TDP não é consumo, mas na casa da Intel é praticamente isso mesmo. Ele é um processador com 8 núcleos, 16 threads, bem bacana. Também temos aqui a placa-mãe, é uma placa-mãe Macnist X79, aquela placa-mãe assim que não é tão barata e é uma placa-mãe bem decente para esse processador, tá bom? E também no caso das memórias RAM, estou com 4 pentes de 4 GB, totalizando ali 16 em quad channel, 1833 MHz, CL12. Não fiz nada aqui não, tá? Simplesmente pegou dessa forma, então não houve alteração na BIOS. E a placa de vídeo RX 6600 M51 RISC sem maiores alterações. O primeiro jogo, como sempre tenho colocado, Call of Duty Warzone em Full HD com FOV 120 e a maioria das configurações gráficas no baixo. Vocês vão ver que a média de FPS vai ficar cerca de 84, 85 FPS, é uma média tranquila assim, né? É claro que está sobrando a placa de vídeo, mas é aquele caso, não dá para esperar muito do kit Xeon, kit que está aí com seus 11 anos de idade. Para mim tá até mais tranquilo do que eu imaginei que estaria, tá? O consumo ali de baixo você pode desconsiderar, tá? É porque quando eu mudo de plataforma às vezes tem esses bugs, mas considerem um outro consumo mais alto da placa de vídeo, ou até desconsiderem aqui nesse caso aqui, tá? Para não levar vocês ao erro. Alguns bugs acontecem nas plataformas mais antigas, ainda mais de placas chinesas. Agora, lembrando que eu testei o Warzone no baixo, quando eu tentei colocar algumas qualidades gráficas no alto, aí vejam que a média de FPS abaixou, né? Abaixou ali de 80 e poucos para 70 e poucos. O uso da placa ficou praticamente o mesmo. E por que acontece? Isso acontece porque nem todos os efeitos visuais pesam só em placa de vídeo. Alguns efeitos visuais também vão exigir mais do processador, e nesse caso aqui, alguns dos efeitos que eu ativei exigiram mais por parte do processador, e aí o FPS ficou mais baixo. Eu não sei ao certo qual dos efeitos, inclusive se vocês sabem quais dos efeitos que vão exigir mais do processador no Warzone, deixe nos comentários que isso vai ser muito útil para a galera aí que tenta jogar com qualidade gráfica média, um pouco acima do baixo e quer saber o que está pesando, o que não pesa para o processador. Isso também você vai ver no último jogo, que é o Spider-Man. Também testei o PUBG da Steam Full HD com a maioria das configurações gráficas no baixo, eu deixei mais só o alcance de visão ali no Ultra, né? E podem ver que a média de FPS foi bem tranquila até, achei que até que seria menos. A média de FPS aqui nesse mapa, né, aí vai variar de caso para caso, nesse mapa aqui foi cerca de 119, 120 FPS. Percebam também que o uso da placa fica parecido com o que a gente viu no Warzone, né? Cerca de 70% do uso da placa, então você usando outro processador conseguiria bem mais frames por segundo, mas né, é o que você tem para essa plataforma, considerando a idade, considerando tudo, o valor, tá bem tranquilo, porque qualquer outro kit que você pague um valor parecido ou até um pouco mais caro, você não vai conseguir essa performance. Por exemplo, um i3 de quarta geração, um i5 de quarta geração, ou uma geração semelhante, não conseguiria esse desempenho desse processador. Falando sobre coisas antigas, vamos ao GTA V. Coloquei o gráfico mais para o alto, né? Um gráfico bem já exigente. E vejam aqui que a média de FPS no modo online foi cerca de 50 FPS, 49, 48, tá? Com algumas quedas. Vocês vão ver que o modo online com essa configuração aqui não fica tão legal, tá? O GTA não é um jogo que está otimizado para esse tipo de processador. Embora você consiga jogar bem melhor no modo offline, realmente o online capenga bastante, você não vai conseguir uma média de 60 FPS, o que é até estranho porque jogos mais pesados vão conseguir, né? Mas isso acontece por conta da idade
e que esse jogo basicamente é mais ou menos da idade dessa configuração, mas na época que essa configuração saiu, ela não era mainstream, né? O pessoal não otimizava os jogos pensando em quem iria utilizar com um Xeon desses. Agora vamos a um jogo pesado e novo, o God of War, Deus da Guerra, no Ultra em 1080p. Vejam aqui que está muito tranquilo para essa configuração. O Deus da Guerra não pesa tanto assim, ainda mais considerando o processador, né? Vejam ali que a média de FPS fica cerca de 63 e é basicamente tudo que a placa pode oferecer. Se você for ver esse vídeo dessa placa aqui com outros processadores bem mais fortes, você vai ver que a média é muito parecida. Então, enquanto no jogo tipo GTA, que é antigo, você estava tendo desempenho assim muito aquém do esperado, aqui tu tem quase o desempenho todo que a placa de vídeo pode oferecer, muito tranquilo. Outro caso bacana também, Red Dead Redemption 2 no alto com a textura no Ultra em Full HD, uma média de cerca de 82 FPS, bem tranquilo aqui. O Xeon se sai bem nesse jogo, tá? Para quem não sabe, muitas vezes pode sair melhor do que um Ryzen 5 3600, por incrível que pareça. Não é esse, mas estou falando, por exemplo, de um 2640 versão 3, nesse jogo aqui pode sair melhor ou igual do que um Ryzen 5 3600. Realmente, nesse jogo aqui a Intel se sai melhor. Agora vamos a outro jogo. Tem o Assassin's Creed Valhalla Full HD com a qualidade gráfica no altíssimo, né? O máximo aqui, e tá pegando cerca de 70 FPS. Vejam que o uso da placa de vídeo fica bem alto, então realmente outro caso em que a gente está levando bem a placa de vídeo, mesmo com kit que custa cerca de R$500, em promoções pega uns 450, 470 reais. Para vocês que gostam de jogo de campanha, jogos mais mainstream, vai ser uma boa configuração, mesmo sendo um processador mais antigo, né? Com todos os poréns que ele tem. Outro jogo bacana também, Horizon Zero Dawn Full HD com qualidade gráfica ali no Ultra. E vejam aqui também que a média está cerca de 67 FPS, bem tranquilo, o uso da placa bem alto. Então é outro jogo. Esses jogos aqui, o processador se garante bem nessa taxa dos 60 aos 80 provavelmente. Ainda farei um comparativo ainda para saber o quanto que esse processador pode empurrar, mas vejo que na maioria desses jogos, ainda mais que são mais GPU bound a certo ponto, ele vai bem, tá? É claro que se fosse um i3 de segunda, terceira geração, aí realmente ele capengaria, mas um processador assim que eu considero minimamente decente já vai bem nesses jogos mostrados e na saga do Resident Evil também e algo do tipo. Agora existem jogos que não vamos tão bem assim com ele, vamos ver o próximo, que é o Spider-Man Full HD no muito alto. Aqui as coisas já complicam um tanto ou bastante para o processador, porque ele não consegue manter uma média de 60 FPS estáveis. Vocês vão ver quedas em certos momentos para 40, 50. É um jogo que demanda bem mais do processador. É bem mais CPU bound ligado ao desempenho do processador do que os outros que eu mostrei agora há pouco. O Valhalla, o Red Dead, Horizon e afins. Mas aqui é que entra um pulo do gato. Tá, você pode fazer algumas coisinhas. Uma das coisas que você pode fazer é desabilitar no jogo os efeitos de geometria, tá? Aqui pesam tanto para o processador e talvez você tenha mais desempenho não só nesse, como em outros processadores também. Mas existe outra coisinha que você pode fazer. E gente, tem um truquezinho, tem um macetezinho de como ter mais performance na maioria dos jogos no seu kit X79 ou X99. Eu falava disso lá no passado, uns 2 anos atrás, mas recentemente nem falo muito, né? Mas continua válido, que é desabilitar o Hyperthread, ainda mais nesses processadores que tem 8 núcleos, 16 threads, 10 núcleos, 20 threads. A maioria desses jogos nem são otimizados para tantos threads assim, então você desabilita o Hyperthread, o processador que é, por exemplo, 10/20 fica 10/10, mas aí você vai ter mais cache por núcleo e isso vai fazer até diferença também nos jogos, diferença positiva. Então vou chegar para vocês aí o Spider-Man e o Dota, e olha, no Spider-Man isso traz uma grande diferença. Não é que todos os jogos vão trazer essa diferença, varia de caso para caso, mas no Spider-Man a diferença é realmente notável.
Então aqui estou mostrando para vocês só onde que desabilita, né? Você vai em Advanced CPU Configuration, né? E vai ali no Hyperthread e desabilita o Hyperthread. É só isso mesmo. Mas existe outra forma também de desabilitar sem precisar ir para BIOS, mas eu posso fazer um vídeo à parte sobre isso depois que eu pegar as manhas. O negócio é mostrar mesmo para vocês a diferença que fica usando o Hyperthread sem usar o Hyperthread nesse jogo específico, e fica bem bacana. Vejo que o FPS aumenta em cerca de 20, né? Enquanto ali está com 100 de um lado, o outro está com 120, 125, né? Usando o mesmo processador, usando a mesma configuração, só desabilitando o Hyperthread. Então é uma coisa muito interessante. Talvez a culpa do jogo, né? Então isso aqui é algo que carece de otimização ainda para esse jogo, porque não era para ser assim. Vai ter esse ganho na maioria dos jogos desabilitando o Hyperthread, mas não é um ganho a esse nível. O único que eu vejo ter esse ganho é o Spider-Man, e acho um pouco anormal. E gente, também testei um Dotinha no Full HD com qualidade gráfica mais alta ali, e fez uma média muito bacana de FPS, né? Tá sobrando placa de vídeo? Tá sobrando. Mas fez uma média interessante, né? Considerando tudo. Tem gente que joga configuração bem pior, né? E não consegue. Então, para muitas pessoas, aqui estaria tranquilo. Se a pessoa já tem um PC melhor, já é mais exigente, ela vai ver alguns micro stutterings ali, né? Ainda mais no frame time, né? Você vai ver que a diferença do 1% low para o FPS médio é um tanto grande. No meu caso, para mim o ideal é que o 1% low ficasse acima dos 100 FPS, 120, né? Então tem essa partezinha assim, mas nem todo mundo vai notar. Eu consigo notar porque eu já jogo esse jogo há muito tempo, mas aí é de caso para caso, pessoa para pessoa. E é isso, meu povo, esse foi o desempenho do kit X79 com uma 6600M. Vocês podem ver que na maioria dos jogos de campanha vocês vão conseguir na casa lá dos 60 FPS. O negócio é porque não dá para esperar que tenha uma quantidade exorbitante de FPS nos jogos competitivos, né? Por isso que geralmente eu falo que se você pretende pegar um kitzinho, pense mais em jogos de campanha e não em jogos competitivos. Embora, é claro, você vai conseguir jogar, mas tem muita pessoa que vai hypado, vai ali esperando um desempenho, mas não é aquilo que ela esperava, porque acabou se enganando no meio do caminho, né? Achando que seria tão bom quanto um processador comum, ainda mais novo que está saindo aí, para jogos competitivos. Aí não é assim, né? Realmente, se você quiser ali 200, 300 FPS, não é o caso de Xeon na maior parte dos jogos. Mas tem um desempenho bem tranquilo ainda hoje. Você pode colocar com placas como essa aqui e, né, vejam que o desempenho ficou bem tranquilo ainda assim. Ainda sem o Resizable Bar e ainda sem o PCI Express 4.0. Então tá ok, né? Acho que vocês também vão considerar isso. Não sei, deixa nos comentários, deixa o like se você gostou desse vídeo e, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!